bem com vocês? Ai, que legal, Belinha, que nós estamos aqui mais um domingo. Na semana passada foi um dia muito especial que nós comemoramos aqui na igreja, o Dia da Criança. Que bom! Este mês é um mês especial. É mesmo, tia Belinha, é muito especial! E é tão especial que nós preparamos uma história muito legal para vocês hoje. E essa história terá 2 capítulos, 2 partes. E nós vamos falar sobre um menino. E o nome dele é... Como que ele chama? É uma surpresa que a tia Angélica vai contar para vocês daqui a pouco. Mas antes nós vamos orar, vamos falar com Deus, tá bom, Belinha? Vamos fechar os nossos olhos? Papai do céu, eu te agradeço por mais um domingo aqui para aprendermos de ti, para te adorarmos e te louvarmos. Fica conosco e abençoe a história de hoje. Fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém! É isso aí, crianças! Oi crianças, tudo bem? Eu voltei para contar mais uma grande história missionária. Mas antes disso, vamos aprender um versículo? Pega lá a sua Bíblia, vai lá, pega do seu pai, da sua mãe, se você tiver uma Bíblia em casa. Esse versículo está no livro de Salmos 37, 4. Está escrito assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Vamos mais uma vez? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Muito bem, vamos memorizar esse versículo, porque ele faz parte da nossa história, tá bom? Então vamos para a história agora? Essa história acontece num país muito especial. Fica aqui na América Central, no México. É um lugar bem seco, com muitas montanhas. E essa história aconteceu, mas ela não vai ser contada pelo olhar da missionária que chamava Catherine na época que isso aconteceu, mas sim pelo olhar da criança com que ela conversou. Vamos prestar atenção então agora? Um belo dia, no ponto de ônibus dessa pequena cidade, numa região muito montanhosa, de muito difícil acesso na cidade, lá no México, e ficava no ponto de ônibus um menino e ele era engraxate. Então ele trabalhava ali no ponto de ônibus, as pessoas que chegavam, ele engraxava o sapato para conseguir algum
algumas moedas, e essas moedas ajudavam ele a realizar um grande sonho que ele tinha. Então ele trabalhava para conseguir esse dinheiro. Ele tinha por volta de 10 anos de idade. Essa região, por ser muito difícil o acesso, não era todas as pessoas que conseguiam chegar lá. Mas um belo dia, o ônibus parou e chegou uma mulher muito diferente naquela região. Uma mulher elegante, bonita, estrangeira. Ele viu que não era dali e ela sentou no banco porque ela estava esperando alguém ir buscá-la depois que ela chegou do ônibus. E daí ela começou a conversar com esse pequeno engraxate e falou: oi, como você está? Eu vim aqui na cidade, estou esperando meus amigos virem me buscar. Como você se chama? E ele falou o nome: Samuelito. Esse era o nome daquele pequeno rapazinho que engraxava os sapatos para conseguir moedas para realizar um grande sonho. E ela começou a conversar com Samuelito e ela falou assim: Samuelito, você quer que eu te conte uma história desse livro? É uma Bíblia, você conhece a Bíblia? E ele pegou e falou assim: não, mas eu também não sei ler, então não adianta eu conhecer a Bíblia ou querer saber alguma coisa. Nisso, ali no ponto de ônibus, também ficava com Samuelito um senhor já com mais idade, só que ele era cego. Então, ele ouviu essa mulher falando com Samuelito e falou: Samuelito, não dê ouvidos a essa mulher. Ela vai ficar falando coisas para você e isso tudo não é bom. Ela é uma mulher má, ela deve ser uma evangelista. Não dê atenção para ela. Mas o Samuelito viu que ela tinha um sorriso muito amável e era uma pessoa muito educada, muito simpática, e ele continuou a conversa com ela. E ela falou assim: Samuelito, não tem problema, se você não sabe ler e você não tem uma Bíblia, eu vou te contar uma história que é a história da Bíblia, só que com esse livro. E você pode ver, Samuelito, ele não tem nada escrito e nem tem figuras. E assim essa mulher começou a contar para o Samuelito que o preto representava o pecado e que todos nós éramos pecadores, mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz por nós, e lá na cruz ele salvou o mundo inteiro do pecado. E daí o nosso coração, que estava pretinho, cheio de pecado, com o sangue de Jesus na cruz, ficou branco, limpo, e isso nos deu direito a sermos filhos de Deus e também ter o direito de ir para o céu. E daí essa cor dourada, porque na Bíblia diz que no céu tem ruas de ouro, Samuelito, e lá não entra doença, não entra pecado, e que lá é um lugar muito bonito. E Samuelito ouviu essa história com esse pequeno livro que a missionária sim mostrou para ele, mas logo em seguida chegou os amigos dela, que eram missionários na região, ali próximo da vila onde Samuelito morava, e levou ela para a casa deles. Então Samuelito pegou a sua caixa de engraxate, onde ele tinha as suas graxas, os seus paninhos, colocou nas costas com as moedas que ele tinha ganhado naquele dia e falou assim: bom, vou para casa. E ele foi para casa pensando em tudo do que aquela missionária contou para ele, e ele ficou
tão admirado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia entender tudo claramente, ele precisava ouvir mais vezes aquela história tão bonita, quem era Jesus, que o céu tinha ruas, que ele poderia ir para o céu, que lá era um lugar lindo. Então Samuelito chegou na sua casa. Lá na sua casa, ele tinha um grande vaso, aonde ele colocava todas as moedas, tudo que ele conseguia de dinheiro para o grande sonho que ele tinha. Então a mãe dele preparou a mesa naquela noite. Ele e a irmã dele, o pai dele e a mãe dele comeram. E ele contou para a mãe dele que ele tinha ganhado aquelas moedas. E o pai dele falou assim: Samuelito, do jeito que nosso vaso tá ficando cheio, logo logo você vai poder ir para a escola. Eu vou conseguir mandar você para a escola. A família de Samuelito era uma família muito carente, muito simples e não tinha condições. E a cidade onde o Samuelito morava era muito difícil para chegar. Era uma região de montanhas, não tinha escola, você acredita? E o Samuelito queria muito estudar. Então o pai dele falou: Samuelito, com esse dinheiro eu acho que antes de você ficar muito velho, agora com 10 anos, eu vou conseguir mandar você para a escola. E o Samuelito estava trabalhando para isso, querendo muito realizar esse grande sonho de poder aprender a ler e escrever. Então Samuelito, aquela noite, ele queria contar para o pai dele, para a mãe dele tudo, mas ele ficou meio assim, receoso que eles iam achar. Então ele foi e ele quase não conseguiu dormir. Se enrolou numa coberta à noite, ficou olhando para as estrelas e falando: nossa, como é lindo o céu! Será que realmente no céu tem as ruas de ouro, como aquela senhora me contou? Será que um dia eu vou encontrar essa senhora de novo para que ela possa me contar tudo de novo e eu poder entender tudo que ela falou sobre o céu, sobre Jesus? E Samuelito ficou com isso no seu coração, e cada dia mais no seu coração ele tinha mais dúvidas e ele queria conhecer mais e mais sobre Jesus. Então Samuelito, além de ser engraxate, ele também ia nos finais de semana na região, lá nas montanhas, pegar grandes lagartos, sabe? Porque lá eles comem carne de lagarto. Aí ele ia, caçava os lagartos e vendia lá na beira da estrada. E ele ficava: ao lagarto, ao lagarto. E aquele dinheiro que ele ganhava com a venda dos lagartos, ele colocava no jarro. E daí ele foi, naquele dia, pegou ele e a irmã dele, que é a irmã menor, pegaram os lagartos e foram lá na estrada vender os lagartos. E passava um carro, e passava outro carro, e um não queria, outro não queria, até que um carro parou. E ele, quando ele olhou para dentro do carro, ele viu que era um carro que tinha uma moça com um sorriso muito simpático. Era aquela missionária que ele conheceu no ponto de ônibus. Aí ele ficou muito feliz em encontrá-la novamente, e ela, com todo carinho, com todo amor, sentou, conversou com Samuelito e contou novamente toda a história do livro Sem Palavras. Só que dessa vez não tinha mais ninguém para atrapalhar, não tinha aquele senhor para ficar falando: não escute. E a irmãzinha do Samuelito também pôde ouvir, então ela aprendeu sobre todo o livro Sem Palavras, sobre o plano da salvação e que eles poderiam fazer parte da família de Deus. Aí então, logo depois,
Samuelito foi embora para casa dele junto com a irmã dele e eles estavam lá aguardando com a mãe dele e ele queria muito contar para a mãe dele tudo o que aconteceu. Mas ele viu que a mãe dele estava ficando meio zangada, estava brava, sabe? Não estava gostando muito do que estava acontecendo. E daí então Samuelito falou assim: ai, a minha irmãzinha contou tudo para a mamãe e a mamãe não gosta de que a gente fale com estranhos, não gosta de pessoas que fiquem falando coisas que ela não acredita e ai, não é bom. Daí o Samuelito falou assim: mamãe, quero contar para a senhora o que aconteceu. A mãe do Samuelito ficou muito brava e falou: Samuelito, eu não quero saber de você ouvir coisas de pessoas. Essa pessoa que você estava falando era uma mulher muito má, ela é estrangeira, nós não queremos ouvir nada do que ela tem a nos dizer. E daí Samuelito falou assim: não, mãe, ela é uma pessoa boa, ela fala coisas boas, ela não fez mal a ninguém, não fez mal a nós. Mas a mãe do Samuelito não queria saber, ela não queria mais que Samuelito ouvisse ou falasse disso e falou para ele: Samuelito, eu vou contar pro teu pai e ele não vai ficar feliz em saber disso. Samuelito ficou muito triste, foi pro canto da casa dele, abaixou a cabeça e ficou muito triste pensando no que ia acontecer com ele. Mas a mãe dele chegou para ele e falou assim: Samuelito, vamos combinar assim. Logo a sua irmã que é menor vai esquecer essa história. Você que é maior não vai esquecer tão cedo, mas eu não quero saber de você ficar falando dela e eu não vou contar para o seu pai e você também não. Tudo bem? E assim estamos. Então Samuelito ficou pensando: eu sei que eu não posso falar, mas essa história faz tão bem para o meu coração, eu quero ficar pensando. Então eu vou pensar em tudo isso que a missionária me contou, me falou. Mas então eu não vou falar para a mamãe não ficar brava comigo agora. E ele continuou pensando com os pensamentos de toda a história da Bíblia que aquela missionária tinha contado para ele. Então, passado no outro dia de manhã, o pai do Samuelito saiu muito cedo para trabalhar. E a mãe dele falou: Samuelito, o papai foi trabalhar essa semana, vai ficar um período mais longo fora, porque ele trabalhava para pegar os porcos para levar para os lugares, e daí ele foi pegar esses porcos. Então, e o Samuelito gostava muito de acompanhar o pai, mas a mãe falou que dessa vez não ia ser possível ele ir. Então o pai dele foi e a mãe dele tá lá com o Samuelito. O Samuelito foi trabalhar como engraxate e voltou, e a mãe dele lá esperando o pai que não voltava, né? Já tinha dado a hora do pai voltar do trabalho, né? Que ia ser um trabalho longo, mas já tá o sol estava muito alto, já estava acabando o dia e nada do pai do Samuelito voltar, e eles começaram a ficar angustiados. A mãe começou a ficar preocupada: o que será que aconteceu com o meu marido? E daí, de lá de longe, eles viram um burrinho, né? E o vizinho chegando perto da casa. Aí ele ficou: a mãe falou na hora: aconteceu alguma coisa com meu marido. Aí o Samuelito correu e falou assim: o que aconteceu? O vizinho falou assim: só falo pra tua mãe. Quando ele chegou perto da casa, e daí falou pra a mulher: olha, o seu marido não tá bem. Ela falou assim: ele morreu? Aconteceu alguma coisa grave? Ele falou: não, ele não morreu, mas ele tá no hospital
Quando ele foi amarrar os porcos, a corda amarrou nele e os porcos saíram puxando ele, arrastando ele junto. Então ele ficou muito ruim e ele precisou ser levado para o hospital da cidade. E a mãe do Samuelito falou assim: ai meu Deus, como? Não, ai meu Deus, né? Porque ela não acredita em Deus, mas ela falou assim: ah, tá bom. E daí ela ficou muito preocupada. Como que ela ia continuar cuidando da casa do Samuelito e da sua irmãzinha? Então ela começou a usar aquele dinheiro do vaso também. Samuelito continuava trabalhando para ajudar, mas a mamãe precisou pegar o dinheiro que ia ajudar o Samuelito a ir para a escola. Naquela noite, Samuelito ficou muito angustiado e falou: Senhor Jesus, será que meu pai vai conhecer o Senhor? Será que ele vai ter oportunidade de ir para o céu se ele morrer? Então Samuelito sentiu no seu coração, o Espírito Santo falou com ele e naquele momento ele entregou a sua vida a Jesus. Então ele falou assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador, eu reconheço o Senhor como Salvador e que só o Senhor pode livrar a minha vida e me salvar do pecado. Então, Jesus, vem morar no meu coração para sempre. É isso que eu te peço. Samuelito, a partir daquele momento, sentiu uma paz, uma tranquilidade muito grande no seu coração. Mesmo com todas as coisas acontecendo na vida dele, ele sabia que Jesus estaria com ele em todos os momentos. Eu vou parar a história aqui. Se você quer saber a segunda parte dessa história e o que aconteceu com o pai do Samuelito e a missionária, será que o Samuelito vai encontrar ela mais uma vez? E o sonho dele de ir para a escola, será que ele vai conseguir realizar isso? Então, vocês precisam ouvir a segunda parte dessa história na próxima semana. Crianças, vocês ouviram essa primeira parte da história do Samuelito e como ele entregou a sua vida a Jesus, né? Então, se você hoje pode também fazer isso. Vamos orar agora? Senhor Jesus, muito obrigada por essa história, pela vida dessa missionária que encontrou o Samuelito e contou, Senhor, sobre o plano da salvação, sobre o amor do Senhor por todos nós. Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador, mas eu sei que só o Senhor pode me salvar. Vem limpar o meu coração e vem fazer morada nele. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Até a próxima semana.